Olá, Aline, seja muito bem-vinda ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. É um prazer receber uma pessoa tão qualificada assim nessa área para conversar conosco. Seja muito bem-vinda. Fernando, bom dia, obrigado. Bom, estamos aqui gravando já de manhã, deixa, né, falar com o pessoal aí. Obrigado pelo convite. Vamos tocar, prazer estar aqui. Espero que seja uma ótima conversa. Vamos embora. Muito bom, Aline. Aline, você é formada em geografia, eu estava olhando o seu currículo, você tem diversas especializações. Como é que o seu ramo de geografia mudou a sua perspectiva para o lado ambiental? Quais foram as principais transições de carreiras que influenciaram essa sua abordagem para esse ramo da sustentabilidade? Bom, Fernando, na geografia, desde a faculdade, né, eu fui bolsista de iniciação científica. E na faculdade comecei a trabalhar com educação de geografia física e com bacias hidrográficas. Então é uma parte mais eu não gosto de dividir a geografia em física e humana. Uma coisa precisa e depende da outra. E aí eu comecei dentro desse ramo. Essa área leva para a parte de mapeamento, né? Então, eu fui me debruçando sobre o geoprocessamento, fui fazer estágio no Laboratório de Geoprocessamento da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lá eu tive a oportunidade de fazer um monte de cursos de geoprocessamento, e aí fui trabalhar com mapas, então sempre tinha perspectiva ambiental, né, para pensar em mapas hidrográficos, em mapas de impacto ambiental, monitoramento de água. Então, a gente, como dentro da área de geoprocessamento, a gente acaba se debruçando sobre diversos assuntos para elaborar o mapa. E aí foi quando eu comecei a minha carreira, né? Depois eu fui fazer fui fazer um MBA em Planejamento e Gestão Ambiental, e aí entendi um pouco mais sobre processos, sobre a área química, sobre a biologia, era uma coisa mais ampla, e depois gestão de projetos. E aí gestão de projetos me abriu um mundo para outras áreas até fora da geografia, comercial, telecom, então, claro, sempre juntando a geografia. Vou até te contar uma curiosidade, Fernando. Vamos lá. Um trabalho que eu fiz muito bacana em Minas, em BH, para um processo de implantação de redes de 5G. Olha só, não tinha nada a ver com ambiental, mas me chamaram por causa do planejamento estratégico sobre cidades, porque eles estavam indo a campo sem nenhum planejamento. Você já foi muito para campo, você sabe que tem que ter um planejamento. Você não Com pega uma mochila, certeza. uma garrafinha de água e sai. Gestão de É, projetos, né, Aline? exatamente. E aí eu participei como auxiliando para fazer assim todo o mapeamento de quais cidades, quais rodovias, né, o que que a gente, né, para economizar combustível, então pensar Legal. na cidade. E aí foi muito bacana, foi uma experiência muito legal assim que eu tive em Minas Gerais. Ó, muito bom. E como você também você tem essa bagagem de gestão de projetos, tem tudo a ver, né? Eu vi você falar sobre garrafas d'água, né? A questão de fazer o mapeamento, tem tudo a ver mesmo. O planejamento estratégico é fundamental. Então, você já trabalhou na região de Minas Gerais com essa área, né, Aline? Já trabalhei, bom, eu trabalhei em Minas, eu morei quase 5 anos no Rio Grande do Sul, conheço o Rio Grande do Nossa, Sul inteiro, que gosto legal. muito do Rio Grande do Sul. Atualmente eu tô no Rio, eu sou carioca, né? Eu tô na região serrana. Ok. Já trabalhei em São Paulo também. é, já trabalhei no Chuí, só falta trabalhar no Oiapoque agora, eu sempre brinco sobre isso. Nossa, que legal. E deixa eu também te contar uma coisa. Se você chegou perto do Chuí, certo? Não, trabalhei no Chuí. Trabalhou no Chuí. Então você foi melhor Fui que até o eu. Uruguai. Você foi melhor que eu cheguei perto do Oiapoque. Você chegou perto do Perto, Oiapoque. eu fui Bacana. até a cidade chamada Tartarugalzinho, no Amapá. Eu trabalhei por 3 anos lá, né? Mas não consegui essa possibilidade de chegar até o Oiapoque. Então nós temos aí dois profissionais, um que chegou próximo do Oiapoque e uma que trabalhou no Chuí. Então conhece a realidade do Brasil. Muito legal. Exatamente. Eu tenho um amigo falando aí de estratégias, falando de gel, até
empresa mesmo. Eu tenho um amigo que, inclusive, ele já participou do nosso podcast. A quem não ouviu o episódio, volte lá atrás. É o Cássio Lima. Ele era doutor em gel e ele trabalha com essa área. Depois vamos fazer um contato com ele para ver como é que funciona essa parte do gel, o que que ele pode contribuir com a gente um pouco mais aí nessa questão da sustentabilidade. Aline, nesse trabalho que você fez ao longo da sua carreira, você trabalhou com programas ambientais? Geralmente as licenças, elas exigem que as empresas, né, os condicionantes ambientais, que instalem programas, né, socioambientais. Você chegou a ter contato com alguns programas ambientais nessas empresas ao longo da sua carreira? Claro, sim. Eu sempre digo que os órgãos, assim, eu sou apaixonada pela área ambiental. Tô sempre me debruçando, apesar de ter trabalhado, né, em outras áreas, de ter empreendido, mas eu tenho um amor imenso e sempre estou estudando o tema. E tenho ficado muito feliz com o que os órgãos atualmente estão se propondo, tanto em termos estratégicos, né? E aí eu vejo os programas ambientais, a gente tem diversos programas ambientais, né? A gente tem, por exemplo, programa de educação ambiental, programa de comunicação social, programa de monitoramento de qualidade de água. Vai Exato. depender muito da materialidade de uma empresa, né, sobre quais programas ela vai seguir, ela vai precisar implementar, né, interna e externamente. Ok. E esses programas, eles se ligam muito com a sustentabilidade, com o ESG, porque eu sempre falo assim com uma empresa quando eu vou tratar de alguma consultoria no lado de sustentabilidade. Primeiramente, a gente precisa cumprir lei. Se você não está cumprindo lei, não existe programa, não existe projeto em sustentabilidade. E Com aí, o que que é certeza. isso? Se a sua empresa é uma empresa que precisa de licenças ambientais, então quais são as condicionantes ambientais? Essas condicionantes você vai levar a programas que você vai precisar montar um projeto, um planejamento estratégico para cumprir esses programas. E hoje esses programas estão vindo muito com indicadores já, né? O próprio IBAMA, aqui no Rio, INEA, é, tem trago assim para as empresas indicadores que eles querem, né, para poder ver ao médio e longo prazo aquilo ser cumprido. Em 2022, eu fiz o trabalho para uma concessionária de rodovias, um DISAP, que é um diagnóstico socioambiental. Né, é, ele é uma necessidade geralmente do IBAMA, né? E aí o IBAMA pede esse diagnóstico para depois criar uma política de educação ambiental, que está ligada ao programa de educação ambiental. Então, Interessante. eu consigo hoje ver assim, uma coisa puxando a outra, sabe? Então, eu sempre falo para as organizações: vai fazer sustentabilidade? Quer fazer um relatório? Quer responder um GRI, um relatório Ethos? Quer entrar para o sistema B? Vamos olhar primeiro como é que tá, né? Você está cumprindo suas leis ambientais, se você precisa cumprir, você está cumprindo suas leis sociais, como é que é o seu entorno, né? Então, assim, vamos pegar aquilo que já existe, porque esses programas, assim, são maravilhosos, Fernando. Eu falo com muito entusiasmo. Ok. Você entra dentro dos órgãos, né, das páginas do IBAMA, do CONAMA, e você tem um material ali riquíssimo para te auxiliar a implementar dentro de uma organização. Bem interessante. Aline, não estava no nosso planejamento aqui, mas eu tenho certeza que você vai sair muito bem com essa pergunta. Durante seu diálogo, você falou sobre materialidade, né? Que é material para as empresas. E aí, alguns ouvintes, jovens, profissionais, talvez não tiveram contato com essa palavra ainda. Inclusive, até me enrolei aqui, né, com essa palavra. Você poderia dar um conceito rapidinho sobre isso? Claro, claro. Bom, materialidade de um negócio é a base do funcionamento dela. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma empresa de saneamento, né? A materialidade dela vai estar ligado à água. E aí os condicionantes dela vão estar ligados à água. Então, projetos de melhoria da captação, de redução de perda, de atingir uma sociedade num determinado local.
Então, Perfeito. por exemplo, uma concessionária que, né, de saneamento, a gente sabe que o nosso território, não vou saber agora em porcentagem, mas a gente ainda não tem o território completo com saneamento básico, Básico, 100% no todo o território brasileiro. Então, com se ela certeza. chega num local que tem 40%, né, de água tratada, mas tem 30% de esgoto, geralmente o nosso percentual de para água tratada é maior do que o nosso percentual para esgoto tratado. Ok. Então, a materialidade desse negócio é, primeiramente, a água. E aí, o que que envolve isso? Os cuidados com a água. Então, e aí, sustentabilidade, né, principalmente para responder relatórios, sempre vai vir essa palavrinha. Então, já fica aí a dica para o pessoal até treinar, né? Ah, uma cimenteira, qual que é a materialidade dela? Uma mineradora, né? Uma empresa financeira, né? Qual que é a materialidade de um negócio de uma empresa financeira, né? Pode ser um banco, pode ser uma corretora de valores, porque todas as empresas hoje precisam ter, né, esse cuidado com o futuro, né? A gente está com as mudanças climáticas batendo na nossa porta, então não tem como nenhuma empresa fechar o olho para a sustentabilidade. Bem legal, Ale, nosso bate-papo aqui. Se você me permite fazer um adendo, fazer um complemento no seu diálogo aqui, eu li em algum lugar sobre isso, que as empresas, elas têm uma série de assuntos, de temas, de indicadores que podem ser materiais para ela, mas tem que ver aquele principal, qual aquele que eu consigo resolver, que aí geram os indicadores, né? As suas metas ESG. Aí um profissional, não lembro qual foi agora, um CEO de empresa, ele falou que para a gente entender melhor, a gente pensa num acampamento. Quando você vai para um acampamento, você leva o básico na mochila, aquilo que vai ser útil naquele momento. É semelhante a isso. As empresas não conseguem abraçar todos os indicadores, né? Por mais que ela seja de saneamento, seja uma empresa de celulose, uma empresa florestal, uma mineradora, ela não consegue abraçar. Então, ela pega aquilo que é material, aquilo que pode estar causando mais impacto socioambiental e ataca, e cuida dele, gerencia, comprova. É bem interessante isso aí, né, Aline? Bacana, bacana, Fernando. Gostei muito da analogia. Eu vou passar a usá-la de É agora em bem diante. legal. Não, Perfeita analogia. e não é minha, infelizmente eu não estou aqui com o nome da pessoa, acho que é um CEO da empresa, que falou sobre isso. Aline, então a gente está falando de sustentabilidade, de materialidade, de o que que é material para as empresas, porque empresas precisam olhar o social, então, um conceito de sustentabilidade. Anteriormente, Aline, os relatórios de sustentabilidade eles eram muito focados somente em apresentar os resultados, sem falar de fato o quantificar esses resultados, né? E o Brasil, falando aí de Brasil, um Brasil que é um país que tem, já foi dito isso diversas vezes, né? É um país com que tem muita legislação ambiental, então um país que é bem, que tem Uhum. muita base ambiental, né? E também vamos, né, falar aqui também que conseguiu conservar suas florestas até o momento, seus recursos naturais, né? Mas e essa legislação? Como é que as empresas estão fazendo para atender a legislação na prática? Bom, Fernando, Seria tratando do. falando dos programas ambientais, de respeitar a legislação, por aí, né, Aline? Tá, tratando do quesito do eixo ambiental, correto? Né? A gente tratando aqui do eixo ambiental. Olha, o que eu consigo hoje analisar, né? A gente tem diversos cases aqui, eu não vou me ater a nomes de empresas, né? O que eu vejo é que tá todo mundo olhando um pouco mais para isso, porque tá todo mundo sentindo, né, como pessoas físicas. E eu digo que empresas é um conglomerado de pessoas que estão em determinado, que está em determinado lugar. Como geógrafo, eu sempre venho com a espacialidade, né? A empresa, ela está num território, ela está numa cidade, ela está numa região, ela está num estado, e aí ela tem relações com esses lugares, direta e indiretamente, por mais que às vezes ela não perceba, porque ela não está flutuando no espaço. Então, eu sempre falo isso assim, quando eu vou prestar alguma consultoria, primeiramente, eu trago essa atenção de para onde que essa empresa está? Quais são os problemas também daquela região? Porque se a empresa está num local e as pessoas tendem a morar
próximos, né? Por mais que você, claro, você, por exemplo, eu estava recentemente trabalhando em São Paulo, indo e voltando, então não estava, né? A minha realidade problemática de cidade que eu moro é diferente da realidade da cidade de São Paulo, mas eu estava convivendo com as realidades de São Paulo e com a daqui. Então, é olhar, o que eu vejo as empresas hoje é olhar para dentro e tá olhando para fora. E aí eu já chamo a atenção que é para olhar para o seu entorno, né? Quando a empresa olha para o seu entorno, ela vai conseguir encaixar seus programas ambientais, os seus programas sociais, a sua governança, e ela vai fazer parte da cidade, né? Ela é um corpo cidadão também, digamos assim, porque é um conjunto de pessoas fazendo aquilo funcionar. E esse conjunto de pessoas vive, né, num determinado espaço. Bem legal. E por isso que é importante aos ouvintes do nosso podcast você conversar com uma pessoa que entende território, até o mapa, né? Até o seu fundo de tela é um mapa. E eu acho que é por aí mesmo, né? Como você falou, quando a empresa for preocupar em fazer seus programas, olha o seu entorno, né? Que muitas pessoas às vezes faz tudo e não se preocupa com a vizinhança, com o social. Então é muito importante. Aline, estamos aqui quase finalizando o nosso episódio. Vamos falar de ESG? Vamos falar. Já estamos falando, mas tem um top sobre isso, pessoal. E, inclusive, eu falei o nome de um livro, gostaria de citar ele aqui no podcast, é o Ricardo Voltolini, do Ideia Sustentável. Ele tem um livro que chama Vamos Falar de ESG. Li esse livro e recomendo, um livro muito interessante. Interessante. Ô, Aline, eu estava falando em outro momento sobre relatórios. E os relatórios de sustentabilidade de hoje em dia, ele não pode ser um relatório, como a gente estava conversando, um relatório só para inglês ver, né? Falando bem na prática mesmo. Tem que ser um relatório que traga valor para a sociedade, valor para o empresário. E acho que os ouvintes conhecem na empresa BlackRock e conhecem também o seu CEO internacional, o Larry Fink. E eu aprendi isso recente. Inclusive, quem me disse isso bem no início desse sobre esse assunto foi o Ricardo Voltolini. Ele parece, né, ele tem uma carta anual que ele mostra como as empresas, né, devem agir. Então foi daí, eu acho que 2020, né, Aline, você pode até me corrigir, quando ele falou que os relatórios de sustentabilidade eles precisam ser concisos, envolver a sociedade, a governança, o meio ambiente e no final provar, porque você fala que reduziu o consumo de água, mas eu quero evidências claras sobre isso. É semelhante ao GRI também, que era Sim. parecido, mas esses relatórios de ESG, de sustentabilidade, exigido pelos investidores, são muito concisos, muito corretos. Por isso que de uns tempos para cá, né, ficou bem visível as propagandas das empresas, os focos, digamos, entre aspas, desculpe as empresas, uma certa correria para atender esses indicadores. Como é que você vê essa questão, Aline? Falando de ESG, desses relatórios, das Vamos metas? lá. Eu tenho cursado, né, gestão financeira com tecnólogo para me debruçar um pouco mais, Que legal. porque eu aprendi e eu faço parte da corrente que ESG é o risco financeiro do negócio, Muito né? E bom. ESG está no ponto estratégico. Sustentabilidade está no ponto de programas, né? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Ok. Um trabalha ali de mão dadas com o outro. Porque, como você mesmo disse, as empresas faziam, né, seus relatórios, tinham seus programas, mas qual que era a eficácia disso? O quanto que isso custava para a empresa e o quanto isso gerava de retorno de valor para a empresa. Muito Isso bom. não era metrificado, né? Hoje isso precisa. Já tem até algumas empresas fazendo relatório. é, dupla materialidade, né? Fazendo relatórios integrados, perdão, né? Interessante. Relatórios integrados. E relatórios integrados, ele vai trazer os programas de sustentabilidade, mas ele vai trazer a análise financeira sobre isso, né? A gente até pode falar sobre isso um pouco mais para frente, Fernando. Vai Ok. ser um prazer. Eu tenho me debruçado muito por estudar como que as organizações que têm esse respaldo financeiro no Brasil têm se comportado. Então, o que que tem saído do BNDES, o que que tem saído do Conselho de Contabilidade, né, sobre a questão das mudanças climáticas
que vai ser, né? Porque é o que paira para tudo isso existir. São as mudanças climáticas. Exato. Sustentabilidade existe por causa das mudanças climáticas e ESG existe por causa das mudanças climáticas. Então, ESG é o risco financeiro do negócio, é você tratar do dinheiro. Assim, eu vou fazer um programa, né? Por exemplo, vou fazer um programa social. Não vou aqui dizer nome, mas tem uma empresa que eu gosto muito do Rio Grande do Sul e ela tem um programa social que é de prevenção e combate à violência contra a mulher. E aí eu volto à questão da cidade. Ela está numa região, primeiro que o Rio Grande do Sul, infelizmente, tem um alto índice de violência contra a mulher. Então isso já é um dado do Estado. Esse dado está no IBGE, está na polícia. Ok. E aí essa cidade tem um alto índice de violência. Então olha só, a empresa está num local, novamente, né? A questão que eu falei do território. Território. E, é. E aí, então o que que a gente vai fazer aqui? Então eles fizeram um programa de combate à violência e de contratação, né? Então assim, esse programa gera um custo. Esse custo precisa ser medido, né? A gente vai trabalhar com mulheres, vai empregar mulheres que estão saindo de um estado de violência. Só que o que que isso traz para a empresa de benefício? Ok. Por exemplo, traz fidelidade, né? Traz independência. Porque se eu como mulher, né? Se eu sou uma mulher, eu, graças a Deus, nunca sofri violência, mas se eu tenho a oportunidade de sair de um estado de violência e eu tenho independência financeira em um local que me abraça, eu tendo a ser muito mais fiel. Então, por exemplo, essa empresa pode reduzir processos trabalhistas dela. Trabalhistas, entendido. Isso é o ISG, né? O programa é um programa social e aí a sustentabilidade é a coisa agindo. A estratégia é o ESG. Eu acho que eu consegui dar um bom exemplo. Ficou excelente, Aline, um excelente exemplo aí do SG, levando para a parte social, né? Aline, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, claro que SG, sustentabilidade, tem assunto para muito tempo, eu até te convido a voltar aqui um próximo momento para a gente falar mais sobre isso. Falando em perspectivas futuras aí, Aline, como é que você vê as tendências aí emergentes para a gestão ambiental? E no final também, Aline, a gente tem uns jovens, né, ouvintes do podcast, jovens profissionais. Se você puder também passar um aconselhamento, umas ideias para eles aí de estudo, de curso, seria bem interessante. Fique à vontade, Aline. Bom, obrigado, Fernando. Foi excelente já, né, estar aqui com você, falar sobre esse tema, né, estou à disposição. Bom, sobre tendências, como eu já disse, né, para as empresas elas olharem mais os próprios programas, estudos, né, discernimentos que tem dos órgãos ambientais, porque tem muita coisa legal ali. Às vezes a empresa tenta reinventar a roda, né, e ela já tem ali uma base, um estudo que auxilia ela a cumprir no que ela precisa, né? Então, novamente, né, cumprir a lei e aí tem essa base dentro das organizações públicas que ajudam a isso. Outro ponto, assim, de tendência, que é algo também é um pouco recente para mim, mas me trago, assim, grandes ensinamentos, é a gente olhar um pouco mais para realidades parecidas com as nossas, do contexto Brasil, entender que soluções eles estão aplicando, né? É muito bacana quando a gente fala de Europa, quando a gente fala de Oceania, mas, por exemplo, quando a gente olha para a Coreia, né? Quando a gente olha para a China, Coreia do Sul, China, né? Que tiveram um avanço absurdo nos 10 anos. Aí, né, não estou aqui tecendo políticas, é, mas a gente olhar para a África também, né? Então, por exemplo, tem Gana, né? Tem um programa de combate à fome muito interessante com produção de alimento nos quintais, né? Com produção, hortas Interessante, urbanas. muito bom. E aí é muito bacana a gente olhar para realidades de países que são mais próximos da gente no sentido de financeiro, de industrial, porque, claro, não estou dizendo para a gente não olhar para quem está mais avançado, não. A gente precisa olhar porque aonde que a gente quer chegar, como que a gente quer fazer. Só que até chegar lá tem um caminho. E esse caminho está sendo percorrido
por outros países também. Então, fica aí essa dica, né? E aí também como uma dica para quem está estudando, né? Pegar artigo para ler, né, de países aqui da América Latina, de países da África sobre sustentabilidade, né? Pegar artigos, por exemplo, do pessoal da biologia, da geografia, de todo mundo que trabalha com a base antes da gente vir para o mercado corporativo, antes da gente vir para esses conceitos que vão responder ao mercado financeiro. E aí, como dica, assim, para os jovens de hoje, bom, hoje a internet, né, tem muito curso online, muito mais do que quando eu comecei a estudar. Hoje eu mesmo faço muita coisa online, estou fazendo uma segunda graduação online, por questões de tempo de trabalho. Eu gosto muito do presencial, então tem várias instituições, né, que a Bolsa de Valores tem uns cursos sobre ESG de graça, você tem o Instituto de Educação do Itaú, que tem alguns cursos de graça. Eu sempre vou primeiro partir para o que é grátis, porque eu acho que é Gratuito. onde, gratuito, que eu acho que é onde que vai atingir todo mundo, né? E é claro, quem tiver, né, condições, você tem outras grandes instituições, é, como o IBMEC, FGV, que tem cursos muito bacanas também dentro desse contexto, mas acho que é importante relacionar com a sua área já, né? Com a sua área técnica, para você pensar numa visão de negócio dentro desse setor, dentro da sustentabilidade, mas com aquilo que já se relacione com o seu domínio. Se você é de direito, né, o que está saindo de leis dentro desse contexto, a relação com a LGPD, o que a LGPD está relacionando com o mercado, o que isso tem a ver com ESG, se relacione com a sua base. Eu acho que é o mais importante, assim, é a dica que eu dou. É interessante. A Aline, Aline, quando você foi falando de África, de contexto, de pensar fora da caixa e mapa, eu já lembrei, é uma visão de uma geógrafa, né? Só Brasil não, pense na África, o pessoal que está ali do lado, o que eles estão fazendo interessante, então muito bom. Novamente, então, Aline, te agradeço por aceitar o convite, por estar aqui falando, compartilhando o seu conhecimento, eu gosto muito disso, esse podcast foi criado com esse objetivo de compartilhar conhecimento, né? Eu comecei com um blog e depois com atitudes ambientais e hoje se tornou um podcast modesto, mas é até interessante. Eu fico até feliz por isso que eu trago aqui, né? Ele atrai profissionais gabaritados, entendidos e muito feliz aqui de você ter aceitado o convite, ter compartilhado o seu conhecimento. E os jovens, como a Aline disse, né? Não vou falar de novo aqui, mas enfim, siga o conselho bem estruturado que ela passou, foi semelhante conselho até de RH, de o que você gosta, as tendências aí, procurar um gratuito. E pessoal, estamos ficando por aqui. Se você gostar desse episódio, você vai lá, curte, compartilhe. E um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, Aline. Tchau, tchau.